Fala galera, querem aprender aí como utilizar o Coordinator, saber finalmente o que é o Czinho no final de MVVMC? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar. Então galera, antes da gente partir aqui para o nosso código, eu queria só dar um recadinho, né? O intuito do canal é ensinar vocês e eu quero que vocês moldem e me ajudem a moldar o canal ali da forma que o conteúdo fica melhor para vocês, tá? O canal não tem fins lucrativos, a gente não monetiza os vídeos. O intuito do canal é disponibilizar o conteúdo em português e toda ajuda é bem-vinda. E eu queria falar para vocês o seguinte, assim como no último vídeo de como usar o User Default, se você não viu, procure ele aí no canal. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a implementação em um aplicativo meu e vou explicar como que eu fiz passo a passo e como que vocês podem fazer, beleza? Mas se vocês quiserem que eu faça aquele formato de vídeo que eu vou construir do zero e implementar com vocês aqui no vídeo, eu posso alterar para esse formato, tá pessoal? Por que eu optei por essa forma? Eu acho que eu mostrando para vocês o passo a passo de onde que o meu código está passando, como que eu construí, como que o meu app usa cada uma dessas coisas, eu acho que fica um pouco mais didático, o vídeo fica mais fluido, beleza? Mas se vocês quiserem ver eu implementando do zero, só deixa nos comentários aqui que eu vou alterando para essa forma. Posso fazer um tipo de vídeo como esse, que é como utilizar os defaults, e posso fazer um como implementar que é como utilizar o Coordinator e um como implementar o Coordinator, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, bora pro código aqui. Então, pessoal, mais uma vez eu tô aqui no meu appzinho, né? Deixa eu deletar ele para eu mostrar uma das funcionalidades para vocês, porque a gente vai fazer o seguinte. Opa, passei aqui para carteira. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai ver como utilizar o Coordinator. O que é o Coordinator, pessoal? Vocês podem ver aqui no código do meu app que a gente tem uma classe chamada GrowTracks Flow Controller, beleza? Essa classe aqui poderia chamar Coordinator, tá? É o Flow Controller do meu app, é o Coordinator do meu app. E o que é que essa classe aqui, o que é que ela faz? A gente pode ver aqui que no Cine Delegate, vou fazer um vídeo para vocês de como configurar um app para rodar em Vue Code, mas o Cine Delegate geralmente em um projeto e no aplicativo que vocês aí configuraram, as documentações que vocês acharam para configurar para Vue Code, ele passa aqui no Cine Delegate uma root Vue Controller. Mas vocês podem ver que eu criei uma variável aqui, que é basicamente a minha GrowTracks Flow Controller. Eu criei uma instância dessa classe e chamei o método start, né? O que é esse método start que eu estou chamando aqui, pessoal? Esse método é o que dá o start ao meu Coordinator, dá o start ao meu Flow Controller, né? Quando vocês virem eu falando aqui de Flow Controller, levem em consideração o Coordinator, beleza? E o que ele faz aqui? Ele vai ver se o onboarding foi dismissed, né? Que são essas dicas aqui que o meu app, na primeira vez que ele abre com essas dicas. Se ele foi ou não, ele vai dar um make main screen ou make onboarding. Esse make aqui, pessoal, é assunto para outro vídeo, tá? É a Factory, é um padrão de projeto que eu posso ensinar vocês, onde eu faço a injeção de dependência das minhas classes. Mas basicamente, ela vai, toda vez que eu chamar esse make aqui, entendam que esse make é uma função que eu criei, que ele vai me devolver a minha classe instanciada com as dependências que ela precisa, beleza? Com a Vue Model, com a Vue, com tudo que aquela classe precisa de dependência, esse make me devolve. A minha Factory, a minha fábrica de Vue Controllers. É assim que eu chamo. Então eu chamo aqui Vue Controller Factory e peço para fazer a tela que eu quero. Mas isso não é assunto do vídeo. O que importa para vocês é entender que esse cara aqui vai me devolver uma Vue Controller que eu quero, beleza? Vocês podem ver que o meu app, o start dele, para ver qual tela que ele vai abrir, se vai ser essa ou se vai ser essa, por exemplo, agora que eu fechar o app, agora abriu nessa, quem decide é o meu Flow Controller, beleza? Eu usei o User Defaults da última aula lá, do último vídeo, para ver se ele já viu o onboarding, se ele já viu, eu abro aqui ou na outra, mas quem decide que tela que vai ser puxada para a pilha de navegação é o meu Flow Controller. E no meu app aqui, pessoal, vamos supor, eu vou criar aqui a ficha A e a ficha B. Se eu clico aqui na ficha A, ele navega para essa tela. Se eu clico aqui na tela de rotinas para adicionar um exercício novo, teste, ele navega para a tela de novos exercícios. Se eu clico, pessoal, aqui, ele navega para a tela de detalhes. Se aqui eu clico aqui, ele vai navegar para um bottom sheet. Se eu clico na casinha, ele navega para o menu. Se eu vier aqui atribuir essa ficha à quinta-feira
e vier em quinta-feira e clicar, ele vai navegar também. Então essas navegações no app, pessoal, elas estão em locais diversos, né? Geralmente em um aplicativo elas estão em locais diversos. Então cada navegação dessa ia estar numa classe aqui, no meu View Controller. E isso ia ser um pouco complicado, né? Para injetar dependência, ia ser complicado para centralizar a navegação de um app. Ah, cara, eu tô com um problema ali. Não, vou ter que olhar a navegação de classe a classe, onde que está sendo feito. Ah, é aqui que está sendo chamada a tela, ou é aqui, onde que está sendo chamado, está na view, onde que essa navegação é feita, qual que é a regra por trás dessa navegação. Então, N fatores podem levar a dificultar a encontrar a lógica de navegação em um app, se ela estiver toda espalhada por ele, né? Isso não é o ideal. A gente lembra ali do Solid, do Single Responsibility. A gente tem que sempre manter a responsabilidade de uma coisa em uma classe própria para isso. Isso que é o Coordinator. O Coordinator é uma classe responsável pela navegação do seu app. Então, por exemplo, a minha Onboard View Controller, ela não vai aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o Onboard. Não vai ter nela, quando eu clicar nesse X aqui, não vai ter nela um método que navega para o main menu. Não vai ter nela um cara que dá push nessas próximas aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, na minha main screen, a minha main screen, em lugar nenhum aqui da minha main screen View Controller, vamos lá para main screen aqui, na minha main screen View Controller, em lugar nenhum dela aqui vai ter um push. Se eu der um Command F aqui, vocês não vão ver um push, ó. 0 matches, tá vendo? Por quê? Não é responsabilidade da minha View Controller saber para onde ele vai navegar. É responsabilidade da minha View Controller disparar a ação. Então, se eu colocar aqui um Go to Routines, que é quando eu clico na minha rotina de exercícios, se eu clicar, vocês vão ver que ele vai bater aqui, beleza? Deveria, né? Ele deveria bater aqui, eu acho que não está acoplado. Vou ver isso daqui a pouco, né? Isso aí é ossos do ao vivo, mas acho que eu não buildei o app, ele não está indexado. Mas deixa eu fazer aqui de novo. É porque eu fechei o app, ele não está debugando. Mas se a gente rodar o app aqui de novo, a gente vai ver que ele vai bater nesses caras aqui, quando eu clicar. E o que está acontecendo nesses caras enquanto o app builda? Vamos lá. Agora buildou de novo, cliquei aqui Go to Routines, bateu no método Go to Routines. Ele bateu nesse cara aqui, ó, Delegate Go to Routines. E o que é esse cara, pessoal? Se você não sabe o que é Delegate, tem um vídeo no canal sobre Delegate, beleza? Não vou focar no Delegate agora, porque a gente já ensinou isso. Mas o Delegate é basicamente um protocolo. A minha view aqui, ela dispara um Delegate para a minha View Controller, que é esse cara aqui, ó, Main Screen View Delegate. O que esse Main Screen View Delegate vai fazer? Ele está chamando um outro protocolo delegado, que é o protocolo da View Controller, que é o Main Screen Flow Delegate. O Flow Delegate, pessoal, isso aqui é o nome que eu dei, para ficar mais claro que esse Delegate se refere ao flow de telas, ele tem alguns métodos. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui que quando eu clico no Go Routines, ele tem o Go to Routines, beleza? E esse é o Delegate. Agora, quem que implementa esse cara? Se a gente voltar aqui na View Controller e der um Jump to Definition aqui, ó, a gente vai ver quem implementa ele. Então aqui eu tenho a assinatura dele, né, que a gente acabou de mostrar aqui no canto. E aqui eu tenho a implementação. Vocês podem ver que ele está lá no meu Flow Controller, no Growth Tracks Flow Controller, que é o meu Coordinator. Então aqui no Flow Controller, pessoal, a gente vai ter todas as navegações do meu app centralizadas. Então a minha View Controller aqui, ela não conhece qual classe ela vai dar push. E não importa para ela. Até porque se eu quiser mudar isso, eu vou mudar só no Coordinator. Ela está chamando um método que poderia chamar Go to Next Scene, Go to Next Screen. No caso eu coloquei Go to Routines. E quem vai falar o que esse Go to Routines vai fazer vai ser o Coordinator. Então se vocês forem vir aqui, ó, a função Go to Routines é uma extensão do meu Growth Tracks Flow Controller. Eu estendi o Main Screen Flow Delegate. E aí ele mandou implementar essa função. O que essa função faz? Ela vai chamar a Navigation Controller e vai dar push em quem? Na minha Make Routines View Controller. Lembra que esse cara aqui, ó, View Controller Factory, Make tal, é responsável apenas por me devolver a minha View Controller instanciada, já injetada, beleza? Então eu estou dando push na minha View Controller. E se vocês subirem aqui para cima, vocês vão ver que o Present Bottom Sheet está todo aqui. E se a gente procurar no nosso projeto, ADD Routine View Controller,
que é esse cara aqui, ó, no app. Deixa eu destravar o debugger aqui do app. Esse cara aqui, quando eu clico aqui, ele dispara um método que mostra o bottom sheet. Mas eu não vou construir o present do meu bottom sheet, a lógica de dar dismiss dele, que se o usuário pode arrastar para baixo, o usuário pode dar um cancelar, selecionar. Eu não vou colocar isso tudo lá na minha classe de ADD Routines, beleza? Eu quero que esse cara esteja no meu coordinator, porque o coordinator é responsável pelas navegações. Então o present bottom sheet está aqui. De tap update, que é quando o usuário clica aqui em atualizar, eu tenho uma navegação de dar um pop nessa tela, ele está aqui, o dismiss está aqui, o go to detail, go to add routine, go to help. Então toda a lógica de navegação de um app, ele fica no coordinator, pessoal. E esse conceito é muito importante vocês entenderem, né? Muitas vezes em entrevistas eles perguntam pra gente, cara, já trabalhou com a MVVM C? E a gente não sabe o que é o C. E o C é justamente isso, é o coordinator, é um coordenador de navegação de telas, beleza? É um local que a gente vai centralizar para chamar a navegação das nossas telas. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, na minha Routines View Controller, vocês vão ver que quando a gente dá um tap aqui, ó, aqui tem um erro, ó. Quando a gente dá um tap na home, é só um pop View Controller, né? Tudo bem estar aqui por ser só um pop, mas o certo seria chamar um método coordinator que a gente poderia dar o nome de dismiss. Então, delegate.dismiss e lá no coordinator tá esse pop, beleza? Mas vocês podem ver que o did-tap add, que é o clicou em adicionar, vai disparar esse método. E esse método não dá push em ninguém, beleza? Ele vai chamar o delegate, que mais uma vez aqui é o routines flow delegate, é o delegate de flow dessa view controller. E o que esse cara aqui tem, pessoal? Se a gente vier aqui, a gente vai ver que ele tem um go to detail e um go to add routine, beleza? Quem que implementa esse go to add routine, Matheus? Vamos ver de novo? É o nosso RowTracks Flow Controller, é o nosso coordinator. Se a gente for nele, a gente vai ver que eu crio aqui a view controller com a factory, deixei um pouco mais claro ali para vocês que eu estou criando essa view controller aqui, esse método só vai criar, e eu chamo a navigation controller, dou um push na view controller que eu acabei de criar. Então, vamos ver na prática como que funciona? A gente vem aqui, cliquei aqui, ele dá o push. Então, essa lógica de push está abstrata a view controller que chama ele, beleza? Quem implementa a lógica de navegação é o coordinator. Então, pessoal, é isso. Espero ter deixado um pouco claro para vocês, tá? O que é o coordinator. Como eu falei para você, se você tá até aqui no final do vídeo é que você tem interesse em aprender. E se você quiser que eu faça um vídeo implementando do zero com vocês para vocês verem como que é, posso fazer, pessoal. Mas eu acho que desse jeito aqui fica mais didático, beleza? Espero que vocês estejam bem. Não desanimem, pessoal. Bora para essa caminhada junto. Precisando de ajuda, conta comigo. Se eu demorar a responder, me desculpa. Tá um pouco caótico, mas minha intenção é ajudar vocês, assim como já me ajudaram demais. Ninguém aqui incomoda em me chamar. Pelo contrário, fico muito feliz de ajudar. Tamo junto, pessoal, de coração. Grande força para vocês aí. Espero que vocês tenham muito sucesso na carreira. Um abraço e até a próxima.